O Brasil está pegando fogo em vários lugares, literalmente, tá? Depois da Amazônia e do Pantanal, dessa vez a maioria dos focos de incêndio foram no interior. Aliás, a maioria foi no interior de São Paulo. 3 pessoas já foram presas e uma alegou ter recebido ordens do PCC. Ué, vamos tentar entender isso? Agora no Plantão do Meteoro. Curioso, hein? Curioso. A gente vai fazer um apanhado de tudo que aconteceu no fim de semana, que do nada começou a aparecer muitos focos de incêndio. Agora, será que foram do nada mesmo? Chamar a Sofia Labanca aqui na tela para explicar pra gente tudo o que aconteceu. O arroba da Sofia tá aqui, ó. Sofia tá com arroba lente vermelha e eu aqui, ó, arroba lu.junior, Instagram, TikTok. Sophie, conta pra gente, por favor, os desdobramentos desse caso. Pois é, né? Foram muitos focos de incêndio, a maioria deles no interior de São Paulo. De acordo com o Metsul, foram só no domingo, dia 25 de agosto, foram 3.400 focos de incêndio. É muita coisa. E isso acabou gerando aí uma situação com várias cidades literalmente cobertas de fumaça. E a gente está falando de vários estados, inclusive. A gente tinha cidades como Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e Brasília, todas cobertas de fumaça. E no final das contas, isso acabou, inclusive, tirando algumas vidas, né? Foram 2 mortos pelos incêndios. Não estamos nem falando aí dos problemas respiratórios que podem aparecer, vão né, aparecer com o decorrer dos dias por causa dessa exposição à fumaça, mas por causa dos incêndios foram 2 pessoas mortas, 66 feridas e 80 desalojadas. Logo, a primeira pergunta que aparece é: da onde que surgiram todos esses incêndios? 3.400 focos em um dia e uma coisa assim muito sincronizada, começando mais ou menos no mesmo horário ali. A suspeita foi óbvia. Isso deve ter sido um incêndio criminoso. Vamos ouvir a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, falando sobre isso. Mas tem uma situação atípica. Você começa a ter, em uma semana, praticamente em 2 dias, vários municípios queimando ao mesmo tempo, e isso não faz parte da nossa curva de experiência na nossa trajetória de tantos anos de abordagem do fogo. Do mesmo jeito que nós tivemos o Dia do Fogo, há uma forte suspeita que agora esteja acontecendo de novo. No caso do Pantanal, a gente estava tendo ali a abertura de 10 frentes de incêndios por semana. No caso da Amazônia, nós identificamos o mesmo fenômeno. E em São Paulo, não é natural, em hipótese alguma, que em poucos dias você tenha tantas frentes de incêndio envolvendo concomitantemente vários municípios. Mas, obviamente, que isso aí são as investigações que vão dizer. O importante é que agora estamos todos mobilizados para fazer esse enfrentamento. Mas uma coisa é certa, é preciso parar de atear fogo. Porque mesmo colocando tudo que está à disposição dos governos estaduais, municipais, dos esforços privados e do governo federal, se não parar de colocar fogo num período em que temperatura alta, baixa umidade relativa do ar, ventos que vão até 70 quilômetros por hora, não há como conter fogo. E o fogo não é estadual nem municipal. O fogo está acontecendo e prejudicando o Brasil. A fumaça que cobre Brasília está prejudicando o pulmão das nossas crianças, dos nossos idosos, das pessoas que têm problemas respiratórios. Então, é fundamental que se entenda que o que está acontecendo, quando se trata de ação criminosa, será punida com todo o rigor que a lei nos oferece. Aí, a gente ouviu aí a Marina falando. Ela citou ali o Dia do Fogo, né? O Dia do Fogo foi no dia 10 de agosto de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, que foi um dia em que houve aí uma ação orquestrada por produtores rurais do interior do estado do Pará para queimar, fazer várias queimadas ao mesmo tempo, né? Que os produtores rurais muitas vezes usam as queimadas para limpar a terra para agropecuária ou para especulação imobiliária, o que eles estiverem querendo fazer.
Então, na época, houve assim uma ação realmente orquestrada para fazer várias queimadas no mesmo dia. Daí a Marina, ela faz esse paralelo, que é um paralelo que, para ser bem sincero, é até meio óbvio. Muita gente, a hora que viu aquilo ali, já pensou nisso. E esse paralelo também é mais um que leva a gente aí a crer em uma ação criminosa. Além da Marina, o Lula também falou sobre essa possibilidade de ser uma ação criminosa. Vamos ver. Até agora, não conseguiram detectar nenhum incêndio causado por raio. Significa que tem gente colocando na Amazônia, No Pantanal e provavelmente em São Paulo. Daí, Bem direto ao ponto. Então, exatamente, também, ó, provavelmente é criminoso, e a gente também essa visão aí foi ecoada também pelo Rodrigo Agostinho, que é o presidente do IBAMA, também fala de, muito provavelmente, incêndio criminoso. Com base nisso, já foi acionada a Polícia Federal, que já abriu 31 investigações sobre a possibilidade de ser realmente incêndios criminosos. Diante disso, também a gente teve a ministra Marina Silva defendendo o aumento da pena para pessoas que promovam esse tipo de incêndio. Enfim, até o momento que a gente está gravando aqui esse vídeo, já houve 3 pessoas presas preventivamente. Né? Eu digo preventivamente porque ainda é necessário toda a investigação, julgamento, etc., mas que já foram detidas, vamos colocar dessa forma, como suspeitas de terem provocado incêndios. E aí apareceu uma situação que é bastante interessante. Eu vou dizer que é um desdobramento que eu não estava esperando. Estou sendo bem sincero aqui. Eu estava esperando que, ok, isso deve ter vindo de fazendeiros, como foi no caso do Dia do Fogo. Não, esse terceiro preso, que é o Alessandro Arantes, ele foi preso em Batatais, no interior de São Paulo, e disse ter começado os incêndios a mando do PCC, Primeiro Comando Capital, que é a maior organização criminosa, a maior facção criminosa aqui do nosso país. A gente pode ir lá para a reportagem do UOL, né? Após ser preso por incêndio em São Paulo, suspeito de ter agido em nome do PCC. Daí, ó, a gente até lê ali um trechinho. Opa, me perdi? Tá aqui. Alessandro disse ter cumprido a ordem do PCC e se vangloriou do ato. Se vangloriou do ato, detalhe, segundo o boletim de ocorrência obtido pelo UOL. A PM encontrou no celular dele um vídeo com imagens do incêndio. Daí, se você tá até com um vídeo do incêndio, realmente fica difícil conseguir se livrar, né? Ele inclusive foi preso tentando fugir do local da queimada. Então, esse cara aí dificilmente vai conseguir escapar. Agora, o que realmente chama atenção é ele associar esses incêndios ao PCC, porque a pergunta que vem na cabeça na hora, né? Qual que é o interesse do PCC nisso? O Carlos Nobre, que é pesquisador do INPE e também membro da Academia Brasileira de Ciências, ele chegou a dar uma entrevista sobre isso para o ECOA UOL. E daí ele fala, olha, não dá para bater nada com certeza, não dá para cravar nada, tem que esperar mais investigações, mas se ele tivesse que arriscar alguma coisa, ele disse que isso seria uma reação às políticas contra o desmatamento. Ele fala que as políticas contra o desmatamento aí do governo Bolsonaro para o governo Lula foi da água para o vinho, realmente aumentou muito, começou a ter gente presa realmente devido a ser pega desmatando, e que é muito mais difícil desmatar do que queimar. Que na hora de desmatar você tem que ter um maquinário, você fica dias lá, e do que dá a chance da polícia chegar e pegar e interromper a operação no meio do caminho. E daí, de acordo com ele, com o fogo é muito mais fácil. Chega uma pessoa lá com 1 litro de gasolina, um isqueiro, bota fogo, sai correndo,
e já era. Não, difícil a polícia pegar, é uma coisa muito mais rápida. Difícil depois também que começou o fogo em parar esse fogo, né? Ao contrário do desmatamento, que daí realmente prendeu a pessoa, parou ali na hora. Então que isso seria uma reação à política de desmatamento e um novo método que os desmatadores teriam encontrado para conseguir continuar limpando uma região sem ser interrompida pela polícia. E uma última coisa que eu queria trazer aqui, que a princípio pode não parecer uma coisa que esteja relacionada, mas está, que é a questão da greve que a gente teve por meses do IBAMA e do ICMBio, que foi uma greve que realmente durou meses e que acabou sendo encerrada sem muitos ganhos para os servidores, né, que são vamos e convenhamos, são quem realmente está na linha de frente na luta pelo meio ambiente no nosso país. Então, é uma coisa a se pensar aí, né, o governo Lula. Vamos valorizar um pouquinho mais os profissionais que poderiam estar ajudando a evitar essa situação que a gente está vendo agora? O que você acha? Enfim, é isso, Lúcio. Falei, quero ouvir você um pouquinho. É um ótimo ponto que você trouxe agora no final, Sophie, porque é esse tipo de cobrança que a gente faz ao governo federal, né? As ações que são feitas parece pouco, sabe? Parece pouco, parece que poderia ser feito mais, né? Ministra Marina, o que mais que dá para ser feito, né? A gente não pode ficar à mercê desse tipo de crime ambiental que afeta, não é só o espaço que foi queimado que afeta, que já é horrível, os animais que estão lá, a vegetação que está lá, tão importante, mas a gente está vendo afetar muita gente por conta das fumaças, da fuligem. Tem escola deixando de ter aula porque não tem como, a qualidade do ar é horrível, né? Tem muita gente passando mal, realmente, porque não consegue respirar direito. Então, a gente precisa de ações enérgicas do governo federal no tema meio ambiente, que não sei se é uma percepção minha, mas parece que realmente não está sendo um dos principais focos da governabilidade. A gente precisa mesmo, porque a gente viu no governo anterior que o negócio era passar a boiada. E essa galera estava adorando, né? Essa galera criminosa estava adorando passar a boiada, acabar com todos os potenciais aí, as potenciais proteções ambientais e passar a boiada. A gente ouviu o ministro Ricardo Salles, do Bolsonaro, falar isso. Vamos aproveitar que eles estão ocupados com a Covid e vamos passar a boiada aqui. O que é passar a boiada? É derrubar lei ambiental, é diminuir fiscalização. A gente lembra que órgãos de fiscalização ambiental foram muito demantelados aí durante o último governo, né, que a gente precisa recuperar isso e fortalecer, como a Sofia trouxe. A gente viu agrotóxicos aumentando absurdamente em legislação, né, a possibilidade de uso de agrotóxicos. Então, aquela galera aproveitou e passou a boiada mesmo. E agora a gente está tendo que lidar com muito desses casos. Mas isso não exclui a necessidade do governo atual, federal, a ter ações enérgicas, não só para coibir esses crimes, mas também para prevenir. Porque a gente tem visto, né, muitos crimes ambientais que precisam ser parados o quanto antes. O nosso planeta já não aguenta mais. Exatamente. O Francisco Ribeiro, aqui no nosso chat, para quem está vendo ao vivo, lembrou bem, o desastre do Rio Grande do Sul foi só há 2 meses. Sim, as coisas estão relacionadas. Esse tipo de ação aí só piora o desastre a emergência climática que nós estamos passando, né? E o desastre no Rio Grande do Sul tem tudo a ver com a emergência climática. Então, gente, não dá mais. Não dá para aceitar esse tipo de situação. Olha, eu vi imagens de animaizinhos após a queima e é de cortar o coração. Sofia, ficamos por aqui. Ficamos por aqui.